Já filmei. Pronto, sucesso aí. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião dessa terça-feira. Hoje temos o Dr. Ricardo para falar com a gente sobre instabilidade do ombro. Instituição Dr. Maurício. Bem-vindo. Bom dia aí a todos. Fiquei com o tema aí da instabilidade do ombro, é um tema que, para quem vai fazer teórico, fica bastante. Inclusive, vai na minha prova prática de anatomia de instabilidade. Faço parte do grupo da NAION, Dr. Maurício, meu Fadel geralmente vem aqui dar aula. Sou lá preceptor e diretor do grupo. Fiz ombro e cotovelo lá, fiz medicina do esporte lá, faço um pouquinho de joelho, menisco, PCA também um pouquinho. E para começar essa aula aí, a gente começa com basicamente um fato histórico, né? O primeiro relato aí foi feito por Edwin Smith, foi descoberto através de alguns papiros. A primeira descrição foi pelo pai de medicina, né, Hipócrates. E, basicamente, em relação à epidemiologia, é a articulação do corpo que mais luxa, em torno de 50%, a gente vai ver justamente por conta do pouco contato ósseo, né? Dando aí a estabilidade, principalmente a parte ligamentar, a parte muscular. 1 a 2% da população ela vai ter alguma experiência de luxação na vida e nem todos os pacientes que luxam vão ter alguma instabilidade no futuro. Porém, alguns trabalhos mostraram que pacientes que fazem esporte acima da cabeça, principalmente quarterbacks, os pitchers, né? E no Brasil é mais comum em relação aos goleiros, né? Mas o futebol americano tem grande espaço no Brasil, é o dobro, 2 vezes maior. Você tem uma maior chance de desenvolver artrose, até de 10 a 20 vezes mais que esse paciente, principalmente pacientes que não são tratados cirurgicamente, que já tiveram mais de um episódio, né? E esse trabalho, um trabalho da Suécia mostrou que metade dos pacientes eles podem desenvolver artrose depois de 25 anos da primeira luxação. Em relação à epidemiologia, foi visto que de 15 a 27% dos pacientes têm uma história familiar associada. Metade desses pacientes pode ter uma instabilidade bilateral. E esse foi até um trabalho do Dr. Langeiro, que ele pegou essa porção inferior da parte e viu que tem uma diminuição desse gene, o COL5A1, que é um gene que ele codifica ali a cadeia alfa, e essa cadeia alfa é responsável pela produção do colágeno 5. O colágeno 5 ele é encontrado principalmente na parte ligamentar, na parte de cápsula, e ele é uma estrutura que ele dá ali uma estabilização e uma estrutura a essa parte ligamentar. Então é só repor? Não, é um colágeno que é caro, é difícil de encontrar esse colágeno tipo 5. Hoje em dia você consegue, como é que você consegue descobrir isso? Através de teste genético, né? Hoje em dia a gente tem esse teste. É muito encontrado em pacientes, jogador de futebol, o cara rompeu uma vez a FCA, reconstruiu, rompeu de novo, é o cara que provavelmente tem uma deficiência desse gene. Associado aí ao alcoolismo, AVC e lesão do plexo, né? Justamente por conta que você perde toda a inervação, vai ter a fraqueza muscular, você não vai conseguir manter a estabilidade do seu ombro. Em relação à parte da anatomia, a gente sabe que o ombro tem uma retroversão em torno de uma média de 30 graus. Alguns trabalhos mostraram que o lado dominante tem em torno de 4 a 2 graus a mais do que o lado não dominante. A glenoide ela tem uma média de 7 graus de retroversão, porque você tem 2 de anti e 9 de retroversão. Alguns trabalhos, o trabalho de Churchill demonstrou que mulher ela tem um ombro mais retrovertido do que o homem e negro tem um ombro mais retrovertido do que o branco. Porém, não se sabe por quê, só verificaram essa disparidade. Em relação à articulação, uma articulação esteroideia, né, a gente tem essa imagem clássica da bola de golfe no pino, que é justamente demonstrando um pouco contato, né, articular, em torno de 20 a 25% apenas de contato ósseo. A gente vê que é uma articulação que você tem a glenoide no ombro e a cabeça do número ela é convexa. E isso daí dá essa instabilidade a essa articulação. Em relação à parte ligamentar, a parte de suma importância, né, na articulação, já que a gente viu que tem pouco contato ósseo. Os ligamentos glenomerais são ligamentos que eles são intraarticulares. O ligamento glenomeral superior, ele está presente na maioria das pessoas, é o mais comum de ser encontrado, em torno de 90%. Ele pode ter origem de 3 formas. A gente vê que a origem mais comum é justamente ele saindo do tabulão do bíceps. Depois você tem saindo da porção anterior superior da glenoide e a menos comum seria saindo do ligamento glenomeral médio.
Ele é responsável justamente por evitar essa translação inferior e o estresse anterior quando o ombro está em adução. A gente vai ver que vai ficar bem fácil, que a gente vai ver que vai gradualmente aumentando e vocês vão lembrar disso aqui por conta dos ligamentos. E sempre a 0 graus ali com a rotação externa. Em relação ao dano numeral médio, esse daí ele pode estar ausente em 27% das pessoas. Ele resiste mais ali em relação à rotação, quando está em rotação de 45 graus, ele tem uma maior tensão, né? E resiste à translação anterior, quando o braço está nessa a rotação externa e a redução de 45. Em relação ao ligamento glenohumeral inferior, os trabalhos mostraram que ele não é só um ligamento, ele é um complexo ligamentar, que é formado justamente por essas três estruturas: a banda anterior, a banda posterior e o recesso axilar. O que alguns trabalhos mostraram? Um trabalho de Bigliani mostrou que esse ligamento ele possui 3 zonas diferentes anatômicas. Ele possui uma zona um pouco mais superior, que é a zona mais espessa, tem 2,8 mm de espessura. Ele possui a banda, né, uma bolsa axilar anterior, que ela está entre o glenohumeral médio e o glenohumeral superior, e uma bolsa axilar ali posterior. É um ligamento que eu gosto dessa imagem porque me ajudou muito a entender o que esse ligamento faz. É o ligamento que a gente tem uma banda anterior, uma banda posterior, que são responsáveis pela estabilidade do ombro, principalmente a 90 graus de abdução. E aí, o que a gente tem? A banda anterior, ela sai da glenoide em torno de 2 a 4 horas da glenoide, né? Sempre no ombro direito. E a banda posterior, ela sai em torno de 7 a 9 horas. Eles vão se inserir geralmente na margem articular ali do colo anatômico, do húmero. E a gente vê que a banda anterior ela é mais grossa, ó, ela é mais espessa do que a posterior. E o que o braço ficou 90 graus. As duas já começam a ter alguma tensão. E aí, quando você roda externo, a banda anterior abre nessa região, impedindo justamente a translação anterior. E a posterior, ela relaxa um pouco. Essa imagem justamente que é como se fosse o pescador jogando a rede, ela abrindo, seria como se fosse a banda anterior quando faz a rotação externa. A banda posterior, justamente ao contrário, durante a rotação interna, né? Ela abre para impedir justamente essa translação posterior. Aqui é um estudo histológico que demonstrou que, em relação à cápsula ela tem a inervação axilar, ela tem a inervação principalmente do axilar e do supraescapular, e ela tem uma importância justamente na estabilidade, que a gente vê muitos pacientes, ficou com o ombro congelado, que a cápsula fica tensa. Por que ela fica tensa? O paciente ficou muito tempo sem mexer o ombro. A cápsula ela é nutrida pelo líquido sinovial. Quem produz o líquido sinovial é justamente o movimento da articulação que produz esse líquido. E a cápsula posterior foi vista que ela é um pouco mais fina do que a cápsula anterior. Porém, ela tem um degrau entre o ligamento e a cápsula maior. Por que acontece isso? Elas têm camadas diferentes? Não. A camada média da cápsula anterior era mais grossa do que a da posterior. Então, por isso você tem uma cápsula mais grossa na região anterior. Em relação aqui, para finalizar a parte ligamentar, a gente tem aqui a inserção acima ali da tuberosidade menor, justamente na fóvea cápsula, do ligamento glenohumeral superior. Abaixo nós temos o ligamento glenohumeral médio. E aqui a gente tem o inferior, fazendo justamente aquele colar. Ele pode se inserir de 2 formas: um colar, ou pode ser esse V, no qual o ápice do V seria o recesso axilar. Em relação ao lado, é uma estrutura aí de suma importância, a gente vai ver justamente porque o lado ele vai sair justamente dali, se insere na glenoide, geralmente de 4 a 6 horas. Alguns trabalhos mostraram que de 9 a 12 horas é quando o local onde o lábio tem maior espessura, e ali em torno de 3 horas é onde o lábio tem menor espessura, mais fino. Não sei se vocês já viram algum reparo de bancária fechado, né, artroscópico. Justamente aquela parte das 3 horas é onde está a parte mais fina ali, mais fiada do lábio. Ele é rico aí em colágeno do tipo 2. A função do lábio, basicamente, ele aumenta aí a profundidade da glenoide. Ele faz aí como se fosse um amortecedor para distribuir também as cargas e dar a suavidade da articulação. E ele aumenta a área de contato articular. 76%
vertical e 57 horizontal. Eu acho essa imagem que é o estádio do Maracanã, justamente você vê aqui seria o campo, que seria a cavidade da glenoide, a parte óssea. E o lado seria toda a parte aqui da arquibancada. A gente vê, eu gosto de botar esse exemplo justamente porque você vê que o lado realmente ele aumenta ali a estrutura. Então por isso você tem consegue ter uma movimentação melhor. Esse exemplo eu acho ótimo do skatista, que é justamente o quê? O lado a gente imagina justamente essa parte lateral do Ralph Piper. E a parte da cavidade da glenoide seria o centro. Se não tivesse essa parte, né, e você vê que aumenta a profundidade, o skatista, que seria o húngaro, ele consegue fazer um movimento e retornar. Fazer um movimento e retornar. Isso daí justamente por conta do lado. Alguns trabalhos viram, quando você reseta o lado, você diminui em 20% a estabilidade do ombro. Então é uma estrutura muito, muito importante. Em relação ainda à parte da anatomia, eu coloquei que isso aqui é justamente uma alteração do lado. Quando comecei, confundia muito, achava que era do glenomeral médio, mas não, isso é uma alteração do lado que ocorre. E a diferença desses dois é importante, justamente, a gente vê que aqui seria o complexo de Guilford. O que é o complexo de Guilford? Ele é uma ausência, a gente vê que não tem lado, entre 1 e 3 horas. E o glenomeral médio, ele sai diretamente aqui da base do cabo do bíceps, passando ali por cima do subescapular, e ele é bem espesso. A gente vê aqui, ó, tem uma imagem artroscópica, no qual a gente vê aqui embaixo a glenoide, aqui a gente vê o cabo longo do bíceps, aqui um acrônimo com o probe, e aqui a gente vê justamente o glenomeral médio saindo dessa região. Já o forame sublabral, ele tem o lado, você tem o lado, você vê que o glenomeral médio sai do lado, porém ele tem um buraco nessa região, então ele tem uma falha nessa região. Então basicamente a diferença dos dois é que você tem um lado ali, por isso você tem um forame oval, e no outro você não tem realmente o lado. Isso daí dificulta aí justamente o paciente que luxou o ombro, dificulta para você fazer o reparo bancário no futuro. Aqui mostrando o normal, a gente vê aqui o forame e aqui a gente vê o complexo de Guilford. Em relação ao cabo longo do bíceps, eu não sei qual a ideia que vocês têm, mas eu tinha uma ideia de que ele era um estabilizador, um depressor da cabeça do ombro. Porém, esse trabalho até do nosso grupo, da NEON, que a gente viu o quê? Que para entender, a gente tem que entender lá de trás. A teoria que a gente veio da evolução, a parte de membro superior e inferior, tem uma teoria que veio dos peixes, de alguns peixes vertebrados, através de suas nadadeiras. E o que aconteceu com a teoria da evolução? O ser humano ele era quadrúpede, e conforme a evolução da espécie, ele foi se tornando bípede. Isso foi o quê? Achatando o tórax anterior posterior, a escápula no quadrúpede ela é 90 graus, quando é médio, e ela foi rodando. Ela foi rodando externo e ela foi atingindo em torno de 45 graus. O húmero foi rodando interno, por isso que a gente tem essa diferença das tuberosidades, maior e menor, elas eram para ser do mesmo tamanho, porém como rodou interno o húmero, a menor só não conseguiu desenvolver mais, então por isso ela ficou uma tuberosidade menor. E o bíceps, ele no ser humano, conforme essa rotação, ele está aqui, ele não era para estar aí, tanto que no macaco, o macaco não tem bíceps nessa região, o bíceps funciona como um depressor. A gente vê aqui a anatomia de um cavalo, que é justamente o bíceps fazendo a depressão, ele funciona aqui como estabilizador, e no ser humano ele não tem nenhuma função de depressor, de estabilizador. Mas para frente vou mostrar justamente uma cirurgia que a gente até publicou agora, que a gente utiliza o cabo longo do bíceps para fazer uma estabilidade dinâmica, né, para fazer a estabilização. E basicamente assim, chegou o paciente para vocês, rompi o cabo longo do bíceps. Não, pode falar, pode ficar tranquilo, você não vai perder força, não vai ficar só realmente com a deformidade. Hoje em dia, pelo menos lá, a gente opera só os pacientes aí, fisiculturistas, os caras que dependem do corpo, ou o cara muito vaidoso, aí a gente faz essa cirurgia para tentar retencionar ele. Porém, tem que avaliar, até 2 semanas você consegue um bom retencionamento. Acima de 2 semanas, não vai ficar legal. Eu já falo para os pacientes, já tive experiência ruim, o paciente 3 meses foi querer fazer, não quer fazer step front, tem chance de romper. E aí rompeu. O bíceps fica, o tendão ele vira uma bolinha, ele fica muito atrofiado. Em relação aqui ao biomecânico, né?
basicamente, a geometria articular, né, que dá estabilidade, além das partes moles, as forças compressivas, né, que as partes moles e o balanço muscular realiza, e a pressão negativa intraarticular. Vou ter justamente essa ventosa para exemplificar ali essa pressão negativa. Quando você cola uma ventosa na parede, ela faz essa pressão negativa e ele mantém, né, essa sem cair. Justamente seria aí como se fosse uma função ali do lado na cabeça, seria para exemplificar essa pressão negativa. Aqui, mostrando em relação à biomecânica, como o lado é importante, ó, fazendo aumentando essa profundidade, aumentando aqui a área de movimentação. Aqui, esse ângulo é o Balance Stability Angle, que é o ângulo que o húmero tem com a glenoide até com o lado, né, até ele luxar. Então, alguns trabalhos mostraram que quando você tem uma lesão do lábio anterior inferior, esse ângulo já diminui de 18 para 13 graus. Então, isso daí já é um fator de instabilidade. Quando você tem alguma lesão, perda óssea, a cada 1,5 mm representa 5% de perda da glenoide. Em fevereiro, no tratamento, isso daí vai ser importante para você decidir qual cirurgia você vai realizar. Aqui é só para exemplificar a articulação do quadril. A gente vê que ela tem uma grande congruência óssea, porém tem uma certa limitação de movimento. Já o ombro, você tem uma maior, você tem um movimento mais livre, porém você tem menos osso. Então, a articulação que é mais fácil de puxar, a outra é mais difícil, que a gente vê justamente a função da cápsula, né? Aqui as cápsulas anterior e posterior elas estão por igual em relação ali à elasticidade, dependendo do movimento, uma retrai para a outra estabilizar. Quando você tem alguma alteração dessa cápsula, você pode, a gente vai ver que algumas cirurgias do passado causavam uma alteração, você adicionava a cápsula anterior, por exemplo, e aí o húmero tinha a luxar para posterior. Você está pegando a capeta na frente e vai sair para trás. Em relação ao arco coracomial, que é justamente essa região aqui, ó, do acrômio pegando o ligamento coracomial com o coracoide, ela tem uma função basicamente de espaçador. Entendeu? Ela permite até 4 centímetros aí de deslizamento. E por que ela é importante? Porque ela mantém o mesmo raio entre a glenoide e a cabeça, que são, né, a cabeça ela é convexa e a glenoide é convexa. Então ela consegue manter o raio dos dois no centro, igual. E aí, quando a gente tem alguma acropatia do manguito, principalmente, você tem a perda justamente desse espaçador, por isso que a cabeça ela é sempre. Você não tem aquele batente do exterior, e aí tem as alterações da acropatia, né, a centralização, a femoralização, são alterações justamente por conta disso, que a cabeça ela migra para superior, que você perde o efeito aí espaçador. Aqui mostrando justamente a função dos músculos, né, do manguito. A gente tem a parte anterior, ela é mais forte do que a posterior, ela é responsável por 53% da força de compressão, já a posterior 47%, né? A gente tem o infra em torno de 23%, o supra em 14% e o redondo em torno de 10%. Então, qualquer lesão, geralmente a lesão ela começa ali no supra, né? E aí você já vê que tem um desbalanço aqui, já ocorre uma alteração das forças de compressão. Aqui é mostrando justamente o equilíbrio, e quando você perde esse equilíbrio, você vê que o vetor de força ele deixa de ser mais central aqui na glenoide. Um exemplo aqui a gente vê que o posicionamento da escápula influencia. Quanto mais retrovertida ali a glenoide, você tem a tendência a ter uma mais luxação posterior e antivertido mais anterior. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem ali uma artrose, a gente vê que tem aquela glenoide do tipo B2, que a cabeça vai indo para trás, justamente por alteração desse par de forças. E um exemplo que eu acho interessante é justamente para entender isso, é justamente quando você está, imagina você num rio, vai pescar, você fica em pé em cima do seu barco, e aí você não atraca o barco, você deixa o barco lá, fica em pé com a vara tentando pescar. Você vai ter muita dificuldade para se equilibrar, você vai ter que ficar o tempo inteiro assim, se equilibrando. O barco seria justamente aí o exemplo da glenoide, com a escápula, né? E o pescador seria justamente o húmero e a vara seria aí a parte ligamentar e muscular. Então, quando você atraca, quando você prende o barco, você consegue se movimentar muito melhor e ter um equilíbrio melhor. Seria basicamente um exemplo aí para poder entender a importância da escápula na movimentação aí na biomecânica do ombro. Em relação à luxação do ombro,
para começar a falar de instabilidade, não tem jeito, tem que falar de luxação do ombro. É o paciente que chega para você no pronto-socorro. Ninguém vai chegar para você falando, doutor, já luxei o ombro várias vezes no pronto-socorro. Não vai chegar. Chegar o cara com o ombro luxado. E aí você tem essa classificação em relação ao grau, né? Se está luxado, subluxado, se foi devido a microtraumas, em relação aí à frequência, né? Você tem aguda, você tem a crônica, que hoje em dia divide em recente, até 3 semanas, tardia, depois de 3 semanas, a inveterada. Ainda é a literatura ainda não, alguns falam em torno de 6 meses, acima de 6 meses, outros já em torno de 4 meses. E em relação à direção, né, que a gente pode ter ela anterior, posterior, a inferior e a luxação aí superior. Em relação à luxação anterior, a gente tem aí o mecanismo de trauma mais comum, é a abdução, rotação externa e extensão do ombro. A luxação aí mais comum, a direção mais comum, em torno de 85%. Você tem esse paciente, geralmente agudo, quando ele chega no pronto atendimento, você tem esse paciente geralmente segurando aqui o membro, né? A gente vê justamente esse sinal da dragona, né? Que é bem característico. E o membro acaba ficando um pouquinho a abdução, que ele deixa numa posição confortável. Avaliar sempre a parte neurológica, né, a parte arterial desse paciente, principalmente pacientes aí, temos pacientes crônicos que luxam, que deixam luxado. A gente já pegou o paciente na hora que abriu lesão da artéria, estava ali a cabeça do mundo tamponando, né? Então tem que ter sempre cuidado com esses pacientes. São pacientes aí, geralmente mais jovens. Alguns trabalhos mostraram que o quê? Luxação anterior, 97% tem lesão de bancar anterior e inferior. Lesão de rio sacro, em torno de 90% desses pacientes vão ter a lesão de rio sacro. E esses pacientes podem ser idosos? Sim. Quando é idoso, geralmente está relacionado à lesão do mandíbula, está relacionado a fraturas, principalmente. E o que virou também? Que quanto mais velho esse cara teve a luxação, melhor. Os trabalhos mostraram que 40 anos para cima, o paciente tem uma chance de recidiva de 10 a 15%. Então o cara luxou a primeira vez com você, chegou lá no consultório, luxei quantas vezes? Uma. Quantos anos você tem? 40, 45. Aguarda, vê se vai ter outro episódio, fortalece, né? Nem sempre é um caso cirúrgico. Porém, o que mostrou? O paciente 20 para baixo, 90 a 95% de chance de novo deslocamento. Né? Em relação aqui à posterior, muito comum convulsão, 31%, choque elétrico, 2% e trauma de alta energia. A gente está com um paciente até lá na internet do paciente que choque elétrico teve o quê? Avulsão da tuberosidade menor, que é o mais comum, que a cabeça luxa para posterior, e aí você tem a força do latíssimo e do manguito posterior tracionando essa cabeça para trás. Então você só tem o sulco ali tentando manter o ombro. Então é bem comum você ter a fratura e a avulsão dessa região. É a luxação que mais passa desapercebido na urgência. Então ter sempre cuidado, porque muitas vezes o que acontece? O paciente ele chega, ele consegue ter algum movimento, ele é diferente do anterior. Ele consegue ter algum movimento ainda e ele não tem muito pouco. A anterior você consegue mexer mais, porém a dor desse paciente é muito pouco. A anterior ela dói muito mais, a crônica. E a posterior o paciente tem muito menos dor. Então, geralmente você tem que, é bom sempre fazer uma toma, né, fazer uma tomografia, a gente vai ver em relação aos exames. E esse paciente geralmente, como é posterior, só pensar o contrário, né, o mecanismo de trauma, adução, flexão e rotação interna. Geralmente esses pacientes eles têm essa proeminência na região posterior ali, que é justamente a face posterior ali a face posterior do abdômen, né? E você tem na região anterior a proeminência ali do processo toracóide. Em relação à luxação inferior, é o tipo aí menos comum, né? Das luxações. Você tem chamada luxatio erecta, que é justamente o paciente que chega para você em hiperabdução. É o paciente que ele tem o húmero, ele fica trancado entre 110 a 160 graus. E a melhor forma de redução é justamente a tração contra tração e você vai aduzindo o membro. É um paciente que quando você faz a ressonância, a lesão característica dele é a lesão do glenomerular médio. Ele tem lesão de toda a parte ligamentar, superior, inferior,
Geralmente tem lesão do mandíbula também associada. Eu nunca vi, só em vídeo, nunca peguei essa luxação. É bem raro realmente. A superior, ela é um tipo de luxação que você tem justamente, eles chamam de luxação, mas é quando você tem uma atropatia de mandíbula, a cabeça tende a superiorizar, né? Também é um outro tipo aí que não é tão encontrado. Aqui são os tipos de instabilidade, né? O pubis, geralmente é o mais comum, tem lesão bancar, o AMB, que é o low traumático, né? Que é o tipo que é multidirecional, geralmente precisa de cirurgia para reconstrução ali da cápsula exterior. Esses novos tipos, o AIOS, que é justamente um trabalho mostrando que é em pacientes que fazem arremesso, que fazem esportes acima da cabeça, e o ANSI, que são pacientes que tiveram ou imobilização prolongada, gestante, que ficaram com um tempo com o ombro muito imobilizado, eles tendem a ter essa instabilidade. Em relação ao clínico do exame físico, a gente deve verificar o evento traumático, se possível. Às vezes foi uma queda de andaime, às vezes foi um acidente de moto, às vezes o paciente foi pegar um copo d'água no show. Então a gente deve sempre perguntar ao paciente se foi o primeiro episódio. Importante ver se foi o segundo, por exemplo, quando foi o primeiro, a idade, né? A energia do trauma, né? Que é para saber aí pensar também em fraturas associadas. Se o paciente tem convulsão, ou se foi choque elétrico, principalmente na posterior, porque o paciente com convulsão, é cirúrgico, beleza, então você toma remédio? Qual remédio você toma? Você faz acompanhamento com psiquiatra? Porque não adianta você querer operar um cara desse que convulsiona, e o cara não bebe, usa droga, não faz acompanhamento com psiquiatra, não toma os remédios direito, é o cara que está sempre parando no socorro convulsionando, é o cara que você vai fazer a sua cirurgia, vai ficar top, e é o cara que vai luxar de novo. Entendeu? Então, tem que sempre perguntar isso. Eu, particularmente, gosto sempre de uma carta do psiquiatra dizendo que ele está em acompanhamento, que ele está tudo certinho com ele. Em relação aí, se já teve alguma cirurgia prévia, né, se já fez algum reparo de bancar, né, a gente sempre, o cara que já reparou o bancar, luxou de novo, a gente sempre já pensa numa estabilização óssea. Hoje em dia a gente tem a dinâmica, mas é o cara que possivelmente o lábio já está degenerado, então você não vai ter tanto sucesso no reparo de bancar novamente. Em relação à clínica, exame físico, isso daí vai cair na prova de vocês, não tem jeito, alguém vai ser sorteado. A avaliação da hiperfrouxidão é importante, se avaliar esse paciente em relação à hiperfrouxidão, é mais comum em mulheres, né? Você tem esses critérios de hiperfrouxidão, você tem um ponto para cada aqui, né? Você tem um máximo de 9, porém, quando você chega a 4 ou mais, isso já é um fator de hiperfrouxidão. Seria justamente a hiperextensão ativa do joelho e do cotovelo, né? Acima de 10 graus, a oposição do polegar no antebraço, a hiperextensão da quinta metacarpoflangiana acima de 90 graus, e o paciente só se inclinando para frente, ele encosta ali a palma da mão inteira no chão sem flexo do joelho. Em relação ao teste do sulco, é um teste que não é para instabilidade, é um teste para hiperfrouxidão. Paciente sentado, membro ao lado do corpo, cotovelo fletido, você traciona o membro do paciente levemente, né? Você pode fazer uma contraforça para estabilizar a escápula nessa região, e é notado esse sulco. Esse sulco é difícil de medir, né? Mas teoricamente, né? Você tem ali 1 centímetro, grau 1, 2 centímetros, grau 2, 3, grau 3. Em relação aí ao teste da gaveta anterior e posterior, também é um teste para hiperfrouxidão. O traje do paciente se estabiliza a escápula e faz uma translação anterior e posterior do úmero. Esses testes são todos no consultório, né? Você não vai fazer isso no paciente que chega na urgência. Em relação ao load shift test, é um paciente que você pode fazer em pé, porém deitado é sempre mais fácil para você estabilizar a escápula, né? É menos uma mão que você tem que usar ali. Abduz 60 graus, mantém neutro. E aí quando você faz essa translação anterior e posterior, tem essa graduação que é difícil, assim, teoricamente é legal de saber, mas na prática é difícil, né, de você ver, até porque o paciente ele contrai, né? Então você tem o grau 0, você vê aí normal, 0 a 25, o grau 1 aceitável, 25 a 50, já o grau 2 para o 3 você já tem mais 50, e o grau 3 é para que você luxe o ombro do cara e não consegue ainda botar no lugar.
Em relação aos testes da instabilidade anterior, o teste da apreensão é o teste de maior sensibilidade, é o que a gente mais usa. Coloca o paciente deitado na maca, eu prefiro, eu acho mais fácil. Coloca ele deitado na maca, a escápula apoiada, a gente fica apoiado na beira da maca, para estabilizar, e faz uma abdução de 90 graus de rotação externa. O paciente, qual é o sinal clínico? É apreensão? O paciente fica com cara de apreensão? Não, é dor. O cara sente dor. Você faz a manobra, o cara fica com dor. Ele contrai, fica apreensivo porque ele tem dor. Então, basicamente, o sinal clínico é a dor. E aí, o teste da recolocação, você faz essa compressão ali, trazendo a cabeça para a posterior, né? Porque ela tende a lutar para a anterior. E aí, o paciente fica mais tranquilo, sente justamente o alívio da dor. E você tem o teste da surpresa, que é um teste que, assim, só teoria, você tira a mão também, o paciente volta a sentir usual. Assim. Em relação ao ligamento do glenomerular médio, esse trabalho justamente mostrando o minor shoulder, né, instability, que é justamente o paciente ele tem o quê? Uma alteração no glenomerular médio. E Castanha, ele justamente fez esse teste, o paciente dorsal, ele roda externo, abduz, né? Só lembrar do ligamento, a função dele, se abduz a 45, roda externo máximo, e aí o paciente refere dor. Quando você faz essa como se fosse a recolocação, né? Faz essa força, o paciente reflete alívio, isso daí seria positivo. Para a instabilidade posterior, o jack test, né? No qual você faz aí justamente, começa na posição de abdução, rotação interna e aí flexão de 90 graus, estabiliza a escápula do paciente e essa posição, a gente vai ter toda a instabilidade posterior, ela luxa nessa posição, então você sempre começa o teste na posição do chakra. Então você luxa, aí você vai abduzindo nessa posição e você sente um clunk, justamente a cabeça encaixando novamente, o paciente sente. Na posterior ele não sente nem tanta dor, ele sente mais só o clunk, né? Ele não sente nem tanta dor. Em relação a esse teste de Kim, que é a lesão de Kim, que a gente vai ver que ela é um descolamento ali do lado oposto inferior. Você começa na posição do jack e você faz o quê? Você estabiliza a escápula e com a mão no cotovelo você faz uma compressão para a posterior e o paciente reflete dor. Para avaliar de Kim, que é uma lesão mais póstero inferior, você faz aí tá mais 45 graus a partir de 90 e faz essa mesma compressão e o paciente refere dor. Em relação à instabilidade posterior, à instabilidade inferior, o teste da hiperabdução, por trás do paciente, o paciente sentado, você estabiliza aqui mais ou menos na região do trapézio, né? E aí você faz uma abdução, o normal é ali em torno de 90, né? No máximo 95 graus de abdução, e o paciente que tem em torno de 105 graus é o paciente que tem uma hiperfrouxidão, e aí dependendo, você avalia, né? Sempre o exame físico, né? Lá na hora da prova você tem que falar que é sempre um exame comparativo, né? Você não vai fazer só de um lado, o paciente tendo dos dois, ele pode ter uma hiperfrouxidão se não tiver dor, ou se tiver só de um lado, ele pode ter aí uma lesão ligamentar ali inferior. Esses são alguns testes novos que saíram agora, que é o Tummy Test, que eu estou Pascal, o avaliador, ele faz justamente o quê? Ele pede para o paciente fazer uma elevação com rotação em neutro, o paciente eleva o braço e o paciente tem estabilidade posterior, a cabeça ela migra para a posterior. E aí, o paciente volta para o braço na posição e ele com o polegar, coloca o polegar ali na região da articulação, né, que é o diagnóstico na cabeça, e o indicador ele coloca mais ou menos ali na porção anterior da clavícula. E justamente, quando ele faz essa manobra novamente, o paciente ele não sente dor, porque ele está estabilizando a cabeça, ela não luxa. E um outro teste do Portiolini é justamente um teste que também você faz a flexão frontal, a elevação frontal, e aí o paciente roda interno e você não faz nenhuma resistência. E o paciente pode refletir dor. Depois você oferece uma resistência e o paciente justamente, ele tem, quando você oferece resistência, ele tem dor ainda, mas aí por último você coloca o polegar nessa região, né, na região ali da cabeça e a glenoide, e o paciente reflete melhor. Então, dor no primeiro, melhor no segundo, com o polegar. É o paciente que tem um teste positivo de Portiolini. Em relação à avaliação radiológica, né, passando aqui rapidamente as radiografias básicas, né, o AP verdadeiro, o perfil da escápula, você tem aí
as incidências, principalmente para avaliar as lesões agudas, uma lesão de bancária óssea, uma lesão de Rio-Sachs, porém, são incidências que você acaba não usando tanto ali, porque após o técnico de raio-x mandar, faz um stick axilar, o cara vai falar, porra, é essa, né? De onde que eu vou fazer isso? Então, você tem que, se você quiser pedir, peça, mas saiba fazer. Vai lá, mostra como é que faz pro cara, entendeu? Se você não está num lugar que não tem uma toma, não tem uma ressonância, beleza, é uma boa saída aí para você fazer, mas hoje em dia a gente tem com a toma, com a ressonância, acabou ficando para trás, mas realmente parte teórica aí para vocês verem, né? Em relação a esses anteriores, né? A gente vê aqui a lesão da parte óssea, uma lesão grande, né? Para você conseguir ver. Na West Point também aqui. Essa incidência de Bernardier é justamente uma incidência para avaliar a perda óssea na glenoide. Em relação, são incidências que é difícil de você fazer no campo de socorro. Você vai fazer as básicas ali no socorro. O paciente acaba de luxar e ele vai ficar nessa posição. Então, as lesões superior-lateral, as lesões aí da cabeça, você tem aí justamente essa avaliação, mostrando a oblíqua de Gatti, a reportação, a strike, você consegue avaliar bem ali a perda da cabeça, o afundamento, né, que ocorre. Isso daqui é um artigo mais recente, né, deve ter uns 5 anos mais ou menos, né, desse conceito da glenoid track, on track, off track. Eu acredito que se não cair, pode ser que o cara não de vocês já, porque vem sendo muito falado, que é justamente o quê? O paciente que você faz na tomografia, você pode fazer, geralmente eu peço tomografia e peço para quantificar a perda óssea da glenoide e para avaliar se é uma lesão on ou off track, isso vai me ajudar no tratamento. Porque geralmente o radiologista ele acaba não avaliando. Você pode fazer essa reconstrução 3D com a supressão da cabeça, né? Porém, você tem o quê? O paciente na posição de abdução e rotação externa, no glenoid on track, é justamente que ele está no trilho. Então, você vê que a lesão de Rio-Sachs, ela está ainda passando na glenoide, na posição de abdução e rotação externa. Você vê, então isso daí vai o quê? Você não precisa aí pensar em reparar, fazer uma imprensagem, o paciente que você provavelmente com lesão de um reparo de contato vai ser efetivo. Já aqui a gente vê que é uma lesão bipolar, ela tem uma perda óssea na glenoide, tem uma lesão de Rio-Sachs, e aí a gente vê que nessa posição ela está fora, ela está off track, então ela está fora do trilho, então ela tende aí a luxar, e aí a gente pensa em outros tipos aí de cirurgia. Esse é o artigo, né, justamente demonstrando, ele mostrou que o contato é sempre em torno de 83 graus. Aqui mostrando justamente a medida da glenoide, né, você traça aqui essas linhas, aqui mostrando a aferição do glenoide tract. Geralmente quem faz isso é o radiologista, né, você tem que saber pedir, saber ver, identificar. É muito difícil como médico ou ortopedista, você avaliar isso ali na imagem da ressonância, porque eles têm mais cortes do que a gente lá no pessoal da radiologia. Aqui mostrando justamente a glenoide on track, que ela é uma lesão que ela está contida. A gente vê a lesão off track que está fora e a bipolar, né, que ela tem a perda óssea tanto em cima quanto embaixo. Aqui mostrando de novo esse bare spot, né, que a gente faz esse círculo justamente para avaliar quanto que tem de perda na glenoide. Ela perde aquela conformidade de perda invertida, é justamente por isso a gente vê que ela fica reta. Aqui é uma fórmula basicamente usada, porém geralmente quem usa aí é o radiologista, né, que ele traça do lado normal e do lado do exato para ver quanto tem de perda, para calcular. Em relação às lesões associadas, a mais comum é de Rio-Sachs, em torno de 90% das legislações anteriores, que ela justamente ocorre esse afundamento na parte lateral aí da cabeça, né? Que a gente é bom explicar sempre para o paciente, muitas vezes o paciente chega desesperado, tem uma fratura, né? Você explica, né, que é um afundamento, para poder também ele entender o que isso pode acontecer. Em relação à reversa, né, chamada de McLeod, também, que é na correção medial, a lesão de contato, lesão lateral,
E a gente vê aqui, ó, a lesão do lado e a lesão labral ali posterior, que a gente chama da bancar reversa. Em relação à lesão de quinto, a gente vê que quando coloca o artroscópio na região, a gente coloca anterior, a gente lá faz por cadeira de praia. Então como é que você faz quando tem posterior? A gente utiliza um apoio nessa região e traciona utilizando o peso para manter o braço ao longo do corpo. A gente consegue, pelo portal anterior, ver bem ali a região posterior, ou o R4 fazendo força. Em relação aqui, a gente vê que é um descolamento. A gente vê que se você, essa lesão, se você não examinar com o todo, você não consegue ver. É uma lesão que ela tem todo esse descolamento. A gente vê que é uma lesão grande aqui, parece que está normal. Então, sempre trabalhar com o globo seria como se fosse o nosso dedo ali na artroscopia. Em relação ao raio posterior, né, que são avulsões que ocorrem na porção humeral, geralmente da banda anterior, ali da parte do ligamentar inferior. O posterior seria da parte posterior, não é tão comum, em torno de 5%, bem raro, mas geralmente precisa aí operar esse paciente. Em relação ao descolamento, né, periosteal, a gente vê um anterior do outro posterior, né, a gente vê que tem um descolamento e fica um fragmento, justamente nessa área. Isso daí causa dor ali na região mais inferior e anterior da glenoide, e o posterior nessa região. Ao glad lesion, que é como se fosse uma avulsão, um arrancamento mais parcial da região ali da glenoide, junto com a gente vê que o característico é esse pezinho aqui na ressonância, que a gente consegue ver bastante. A gente consegue identificar justamente esse fragmento da ponta da periferia da glenoide. A lesão de Pertz, que é um descolamento, né, periosteal, não é tão comum, é o menos comum de visualizar, geralmente em pacientes bem jovens, esse descolamento. As lesões associadas, né, ligamento tarso, mais comum. As fraturas do tubérculo maior e do polo cirúrgico, a gente tem as rupturas do manguito. Quanto mais velho, a gente vê que maior a chance de lesão do manguito, né, provavelmente também o manguito mais fraco. Em relação às lesões vasculares, você tem a segunda parte do tronco toracoacromial, que é o mais pesado, e raramente você tem a lesão do torácico longo, do torácico longo. As lesões nervosas, o axilar é o mais comum nas luxações anteriores, a gente vê que é um número grande, 30%, 33% que eles falam. E em relação à parte de tratamento, né? Em relação ao tratamento conservador, fazer toda aquela avaliação, a idade, quanto teve o primeiro episódio, quantas vezes luxou, se tem lesões aí associadas, se é um paciente que é esportista, isso daí é de suma importância, a gente vai ver alguns critérios ali, que isso é importante, se é um paciente que faz esporte de contato, ou se é o paciente que faz esporte de colisão, que é diferente. O esporte de colisão é o cara que joga aí, futebol americano, por exemplo, é o cara que você vai intencionalmente colidir nele, é diferente do cara do esporte de contato. Em relação ao tratamento, esse artigo mostra o quê? Que não tem diferença em relação à imobilização ou não imobilização. É um estudo também que demonstra que não tem diferença em imobilização com rotação externa ou em neutro. Eu, pessoalmente, imobilizo, alguns eu sei que não imobiliza, a gente vê que também não está errado. Eu prefiro imobilizar em torno de 3 a 5 dias para dar um conforto para o paciente, e aí depois eu tiro, para evitar justamente a capsulite. Em relação aqui à parte de fortalecimento, né, a gente começa aí em torno do paciente tratado conservadoramente, você vê que o tratamento é longo, em torno de 6 meses até 1 ano, exercício, né, fortalecimento do manguito, você pode mandar, geralmente, é bom sempre você ter um bom local de fisioterapia, né, porque a fisioterapia, ela eu diria que é metade do seu tratamento, metade da sua cirurgia, metade da recuperação. Aqui mostrando justamente alguns exercícios com elástico que o paciente pode fazer, depois pode ir até para a academia, fazer alguns exercícios para o manguito, né, são exercícios já bem conhecidos. Isso daqui é uma orientação que se orienta justamente o paciente a evitar o movimento de luxo. Eu gosto de parar, posso ir para a academia? Pode. Qual exercício você não vai fazer? Supino inclinado, você coloca a barra para trás, o paciente vem falar, esse daí não dá, entendeu? O que você pode orientar o cara? Fazer na máquina, começar com a máquina já mais na frente, porque
isso de querer bater a barra no peito, isso daí, desculpa, mas é ignorância, isso daí é onde você coloca o peitoral maior sob tensão, por isso que rompe o peitoral. Então, começa ali a 90 graus e faz mais curto, pode orientar aí elevação lateral, frontal, evitar o Arnold, por exemplo, e tudo isso, e o resto basicamente fica aí liberado, né? O tríceps francês também ele sente incômodo. No livro ele coloca para você colocar um adesivo, né, para o paciente lembrar do movimento do glúteo, mas geralmente eles lembram bem. Em relação à indicação, as luxações desequilibrantes, né, mais de um episódio, você vai ter, o paciente que não vai melhorar o fortalecimento. Lesão ligamentar aí é um pouco relativo, porque a grande maioria acaba tendo uma lesão ligamentar. Paciente que não teve nenhum episódio de trauma, recuperou, fez fortalecimento, puxou de novo. É um cara que a gente deu no início. Se for investigar, esse cara tem uma deficiência do colágeno 5. E primeiro episódio, a gente botei interrogação aqui de propósito. Por quê? No primeiro episódio, um cara que, por exemplo, surfista de onda gigante, o cara que alpinista, esse cara é o cara que você teve o primeiro episódio e você vai operar ele. Porque se o cara luxar o ombro aqui, quando ele cair, ou luxar o ombro aqui, o cara tem risco de vida. Então, o cara que você, o cara tem risco de vida se luxar novamente. Então, você já opera esse cara logo na primeira vez. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, eles estão avaliando aí a questão, eles avaliam se o atleta é um atleta de ponta, é um atleta principal do time, avalia a fase que está no campeonato. Às vezes o cara está na fase final, os caras não operam, deixa jogar, coloca, joga com infiltração, faz o fortalecimento e manda o cara para o jogo, né? Isso tudo é avaliado porque hoje em dia lá os caras valem milhões de dólares, então nem sempre eles operam logo de primeira lá no quarterback, no pitcher, eles avaliam a temporada, né, como eles estão na temporada, para poder indicar se esses caras ficam um pouco mais complexo. Em relação à parte de tratamento, alguns fatores históricos aqui. O primeiro reparo foi em 1923, né, o reparo em cápsula lateral de plantar, era feito aí aberto, né, feito aí o reparo de plantar. Hoje em dia, pelo menos eu nunca vi sendo feito, mas eu sei que alguns lugares acabam realizando ainda, né, o reparo aberto. Em relação ao fechamento do sub, quando você fecha, se você coloca 1 centímetro a mais, você vai perder aí em torno de 20 graus de rotação externa. Então, você tem que ter, por isso que o reparo aberto acaba também, além de ser invasivo, você tem essa dificuldade ali para fechar o sub, você não tensionar tanto, senão você acaba tendo esse paciente puxando para o posterior. Né? Aqui, em 1956, o reparo labral Detuí, ele acabou utilizando esses grampos, porém a gente vê que é uma coisa bem grosseira, né? Vê que causava quebra de material, impacto na região axilar, uma coisa que não foi para frente. Em relação ainda ao reparo cápsula labral, em 94, Schotts e Waltz, eles fizeram justamente esse reparo utilizando aí essa sutura em jaquetão, né? Eles faziam uma secção ali de cima para baixo, né? De fora para dentro do subescapular. Eles faziam como se fosse uma jaquetona, porém a gente aumentava a artrose, não era o paciente luxava de novo, não foi um tratamento também tão eficaz. A Putplat, que é a captura da cápsula e do surco, acho que todos vocês já escutaram falar, que é uma cirurgia que foi usada por muitos e muitos anos, porém você tinha limitação da rotação externa e tinha a artrose, porque ele fazia ali a liberação da cápsula, encurtava o subescapular também, junto com a cápsula. Então você vê que o subescapular ele ficava tracionando, o paciente que fazia a abdução, né, ele tende a luxar para o posterior, porque ela comprime na frente. Então, muitos pacientes evoluíram com artrose por conta dessa cirurgia. Em relação a transferências tendíneas, a primeira ele cola em 1974, que ele utilizou o cabo longo do bíceps,
Ele fazia ele utilizava o calcanhar por dentro da cabeça. Era uma época que ainda achava que o bíceps ele tinha algum fator de depressor, de estabilizador, porém a gente vê que metade dos pacientes dele acabavam murchando novamente. Aqui essa transferência tendinha de Guy, em 1948, era uma transferência bem complexa. Ele utilizava o tensor, o enxerto, o tensor da face alada. A gente vê que é uma transferência que era bem complexa, que ele era um dos poucos que sabia fazer, então foi uma coisa que não foi para frente. Ele meio viu nos seus trabalhos que causavam uma limitação da força interna e foi ficando em desuso, né? Que você acabava fazendo um lane na perna do paciente para poder reparar o ombro. Aqui, a imagem não está, no 43, ele voltou a utilizar aquele grampo. Ele fazia o quê? Ele abria o sulco escapular, ali o terço mais superior, e transferia ele por cima do sulco isquial e pregava isso com o grampo. Causava o quê? Subluxação posterior, a lesão ao longo do bíceps nem era assim, a gente nem se preocupava tanto, mas dava dor, né? Causava dor ali, principalmente por conta do cabo longo, e luxava para o posterior. Né? Essa força aí anterior tem que luxar para o posterior. E aqui, em relação à técnica do Latarjet, ela tem alguns fatos interessantes, né? O primeiro a fazer, a ter esse conceito foi o Trilar. Mais pra frente tem a cirurgia Trilar. Foi Trilar, em 1954. Trilar, ele era um professor da universidade lá de Lyon, era um professor renomado da universidade, e o Latarjet era um médico cirurgião ortopédico lá. E em 1953, Latarjet visitou o Trilar, e o Trilar já tentava fazer essa estabilização. Porém, o Trilar fazia o quê? Fazia uma osteotomia parcial do coracoide e só rodava, vou mostrar mais para frente, só rodava, ele inferiorizava e lateralizava o coracoide. E Trilar foi e publicou em 1954. Latarjet voltou para o hospital, fez em vários pacientes, só que ele cortava aqui, não passava por dentro do sub, ele só preenchia, ele abria o sub e preenchia o defeito só, então você não tinha o efeito de slim. E aí uma semana depois Latarjet foi e publicou. E aí começou um ódio mortal dos dois, porque um falava mal da técnica do outro, só que o Trilar era um professor super renomado, né? E aí, essa cirurgia ela tem o quê? Bristow e Elfred. Por quê? Porque Elfred foi quem fez a publicação, em 1958, isso foi na África do Sul que ele fez essa publicação. Ele tinha como mentor o Dr. Bristow, justamente na Inglaterra, ele fez um estágio com ele, observou e levou isso para a África do Sul. Ele já fazia a passagem por dentro ali do subescapular. E ele fixava apenas com um parafuso, já o Latarjet acabava fixando com dois. Porém, alguns conceitos são importantes até hoje, justamente a posição do parafuso do enxerto, né, mais ou menos 1 centímetro medial de volta da glenoide. Ele fica ali no nível, né, da superfície articular, no plano axial, e fica abaixo, né, separação maligna do quadril, ele fica abaixo ali no plano sagital. Por quê? Se você colocar mais medial, colocar muito medial, você não vai ter aí, você vai ter aí a chance de ter mais artrose. Muito lateral, você tem a chance de ter a instabilidade desse paciente mantida. Em relação aqui, Wojciech, em 1970, ele fez essa osteotomia do coracoide, ele passava por dentro, ele não só passava por baixo ali do subescapular, também você não tinha o efeito slim, em 1970. Aqui a cirurgia de Ellen Ignatz, em 1920, que eram lesões aí grandes, com grande perda óssea, utilizava o enxerto da cristelica. Você tinha um enxerto aí de 3 por 3 centímetros, você tinha fixação geralmente com 3 parafusos. Hoje em dia há algumas indicações, porém não é tão usado, né? Mas ainda se usa um pouco em alguns lugares para as lesões grandes. Aqui, em relação ao procedimento de alta, ele fazia uma osteotomia, né, e fazia como se fosse uma augmentation ali do coracoide, que ele achava que na região da glenoide, ele achava que aquilo ali acabava impedindo a luxação. Aqui o procedimento de Trilar, mostrando justamente, ele fazia uma osteotomia parcial e só rodava e inferiorizava. Né? Assim, a gente vê que realmente não faz muito sentido, né, de fazer alguma estabilização.
porém ela foi usada aí durante muitos anos. O Latarjet foi sofrendo modificação, praticamente todo ano o Latarjet publicava um artigo novo mudando a técnica, ele tentava abrir o subescapular, tentava abrir a porção inferior, e hoje em dia a gente abre os 2 terços superiores, né? Hoje em dia foi evoluindo isso. Nos Estados Unidos, na época, já tinha um médico que usava, que era o Vincent May, ele já fazia, e não, né, naquela época não tinha na internet, ele não fazia ideia que ele era usado em outros países, e ele acabou também não publicando, né? O país não publica, perde. Em relação aqui às transferências musculares, Sarno utilizava a transferência do grande dorsal, causava muita subluxação pela força do grande dorsal, né? E a Hip-Site, que hoje em dia ainda é usada até hoje, né? A transferência do infra ali para tuberosidade maior. As osteotomias eram utilizadas, essas osteotomias do colo, da glenoide, são osteotomias que hoje em dia ainda utilizam, em alguns raros casos, né? São cirurgias bem complexas. Aqui, essa osteotomia de Ibérico era uma osteotomia derrotatória, né? Você rodava e tirava o defeito dessa região, também não é mais aí usada, né? Se a gente vê que ele tira o defeito aqui da glenoide e joga ele mais para lateral. Em relação às instabilidades, os procedimentos de capsuloplastia de rio, é utilizada junto com o reparo de bancar, né, no qual abrir aí a cápsula, né, que a gente vai ver que ela pode abrir em T, pode abrir de diversas formas, ele faz um encurtamento dessa região para dar instabilidade. Também hoje em dia não vejo tanto utilidade dessa cirurgia. E aqui é o procedimento aí artroscópico, né, a gente faz na posição de cadeira de praia. Essa visualização aqui ela vem do portal posterior, a gente faz o portal posterior, que eu acho que hoje em dia cai na prova, né? Prática os portais e a artroscopia de ombro para fazer. Possui indicações, com o tempo foi diminuindo, 15%, hoje em dia já chegou a 13% de perda óssea na glenoide para fazer o reparo de planta. Você tem esse paciente justamente aqui a gente com o shaver fazendo uma poetização aqui da parte da glenoide para liberar bem o lado para poder fazer o reparo. Aqui justamente com o descolador fazendo, aqui a gente vê que aqui é a lateral, né, o reparo, a gente coloca de 2 a 3 âncoras. A primeira âncora a ser colocada é justamente na posição mais inferior, ali em torno de 5, né, 6 horas é muito difícil colocar, em torno de 5 horas, no ombro direito. E o ideal é você reparar o ligamento junto com a cápsula. Você faz como se fosse um paredão, é o ponto mais importante da cirurgia. Você faz um paredão, você tem até o sinal do drive flow, né, que é a passagem do artroscópio, você consegue passar para a região inferior, você passa facilmente com o artroscópio, e aí você faz esse paredão, quando você vai tentar passar de novo, você vê que não consegue passar, porque provavelmente, né, o seu reparo ficou bom. E as outras âncoras, a gente, se for colocar uma 3 âncoras, né, a gente coloca geralmente em posição de 3 horas, e a terceira âncora mais em cima. Cuidado, porque muitas vezes hoje em dia se confunde achando que o bíceps ele tracionando o lábio ali naquela região e você fixar aquilo, o paciente evoluiu com dor, no caso que não tinha dor, você fixa aquilo ali, é um slap. Até o próprio Snyder, que foi o cara que descreveu o slap, ele mesmo falou que ela tem muito paciente com slap que não era slap, que hoje em dia vem uma chuva de slap, qualquer avulsionamento daquela região acha que é slap. Slap é uma doença do arremessador. Então, um idoso não vai ter slap, tem uma degeneração ali da porção anterior superior do lado. Em relação ao procedimento de Latarjet, foi evoluindo e hoje em dia já consegue se fazer o reparo por via artroscópico. Lá no grupo, o Dr. José Carlos mais faz, ele tem feito muito Bristol até, ao invés de Latarjet, porque no Brasil, um dos problemas é que a gente é um pouco menor do que os americanos, então o nosso processo coracoide, principalmente em mulheres, é um processo coracoide pequeno. E aí não cabe os 2 parafusos. Então geralmente a gente faz muito o Bristol aqui no Brasil, tem feito mais o Bristol. Em relação aqui, ele faz justamente uma liberação do peitoral menor, faz ali todo o processo artroscópico, ele entra com uma serra nessa região posterior para justamente fazer a osteotomia do coracoide e é fixado aí com 2 parafusos, o Latarjet. Em relação
Decisão. Se vai fazer um procedimento aberto, se vai fazer um procedimento artroscópico, a gente tem esse artigo do Dr. Boiô, ele publicou em 2007, em um Stability Severity Index Score, ele tem um total aí de 10 pontos, hoje em dia já está indo para 4 pontos. Maior que 6, tratamento aberto, menor que 6, aí, tratamento artroscópico, acho que isso também tem chance de cair na prova de vocês. A gente tem algumas avaliações como a idade do paciente, o paciente aí acima de 20 anos já não tem ponto nenhum, o paciente, esporte competitivo, é um cara que às vezes não é profissional, é o cara que faz esporte competitivo, às vezes é o cara que joga sei lá, futebol americano todo dia, o cara tem uma partidinha lá nos Estados Unidos, o cara joga futebol, é goleiro, todo fim de semana o cara está, toda semana, 3, 4 vezes na semana o cara está jogando, é o cara que disputa campeonato, nem sempre é o cara profissional, então tem que, é esporte competitivo, não, ou esporte recreacional, tem o cara que de vez em quando joga alguma coisa, faz algum esporte. Em relação ao tipo de esporte de contato ou esportes aí acima da cabeça, no Brasil seria o goleiro, seria, hoje em dia já tem o futebol, o rugby seria um esporte mais de contato, de colisão, futebol americano, o pitcher, o beisebol. E em relação aqui, se o paciente tem uma hiperfrouxidão, as lesões de Hill-Sachs você consegue visualizar no AP, são lesões grandes, porém hoje em dia a gente tem atomo, tem outras avaliações, então é um score legal para saber na teoria, mas particularmente não vejo ninguém usando na prática, Você, calma aí, deixa eu pegar o score aqui e ver se você tem esses critérios. Então a gente acaba não usando. E a perda óssea glenoide, ele contorno, que a gente vê também na radiografia em AP. Aí em 2015 eles publicaram justamente esse trabalho mostrando que muitos pacientes, através daquele score, tiveram falha. Quando feito o artroscópio, tiveram falha, tinham uma pontuação, mas acabaram tendo falha. E eles tiraram a hiperfrouxidão como uma causa de instabilidade e passou a ser 4 o valor de cirurgia artroscópica e, acima disso, cirurgia aberta. Em relação ao Rickenside, foi descrito aí por Rolf em 2007, que fazia essa tese do índice espial no defeito para preencher a cabeça. Isso daqui eu acho que é legal, vocês, está gravado a aula, se quiser tirar foto, isso daqui é legal, porque isso daqui você tem um norte, se for um recycle off-track, com menos de 25%, a gente faz aí um recycle junto com o montar. Um recycle off-track acima de 25%, que é a perda na glenoide, aí já sobe um recycle profissional, você faz o latadinho com bloqueio ósseo. Um recycle que está contido, tem menos de 25% na glenoide, pode fazer o bancar. Hoje em dia já caiu para 13%. Aqui um recycle off-track acima, aí você já faz aí só o procedimento do bloqueio ósseo latadinho. Hoje em dia, em relação ao lateral, artroscópico, blister artroscópico ou aberto, alguns criticam, falam que o artroscópico não tem nenhuma vantagem, só aumenta o tempo cirúrgico, realmente uma cirurgia mais longa. E outros falam que o aberto você tem um acesso, você consegue ter menos acesso às partes moles, você tem uma melhor visualização pela artroscopia, vai muito de cada cirurgião da experiência, Lá a gente vê bastante fechado e vê pouco aberto. Aqui, mostrando justamente o procedimento de Rickenside, fazendo aqui a colocação da âncora, a gente vê passando os fios por dentro do eixo e o preenchimento nessa região aqui, preenchendo a lesão. Limita um pouco a rotação externa, acaba limitando um pouquinho. Alguns você vai falar, não limita, mas na prática a gente vê que limita um pouquinho. Aqui nesse estudo de 2008, justamente mostrando que tem uma perda de 10 graus na rotação interna, na região externa. Aqui demonstrando as vantagens, a dor posterior por conta do infra, da fixação do infra, que também é um problema dessa técnica. E aqui é o primeiro artigo que o grupo publicou em 2019, fazendo aí a técnica do DAS, que a gente chama, que é o Dynamic Anterior Stability, no qual a gente justamente por conta a gente chama de uma zona cinzenta, que seria o paciente com 13,5 de perda óssea da glenoide, e aí ainda não tinha muita noção de
qual cirurgia fazia, alguns faziam rebate na falha, e aí achavam que era uma cirurgia muito agressiva, fazer o bloqueio ósseo, e a gente justamente viu que essa cirurgia, ela é uma cirurgia que ela acaba dando uma estabilidade, produz o mesmo efeito do Latarjet, só que é uma cirurgia de partes moles. Esse foi o primeiro artigo, foi publicado com um parafuso de referência. Hoje em dia, a Ana Clara de Portugal, ela usa muito âncora, ali ela coloca a âncora na posição de 3 graus de 3 horas e faz o reparo com a âncora do carro longo, porém você tem muito Popeye, então é uma situação ruim, né? O paciente, geralmente são pacientes de olhos, você deixa o cara com Popeye. A gente usava o parafuso de referência, porém esse parafuso é bem agressivo. A gente vai mostrar aqui um parafuso que era bem agressivo. Aqui é mostrando justamente a comparação entre o método de Bristol e o de Latarjet. E aqui o J-bone, que é uma técnica que você faz uma fixação com um pedaço da crista em forma de J, para aumentar ali essa área. Eu particularmente nunca vi, é uma cirurgia bem complexa, feita aberta. A gente coloca esse fragmento, né, da crista para aumentar ali a posição da glenoide, para evitar a luxação. Não é tão usada assim. Mostrando aqui justamente o trilar, né? Hoje em dia já é feito o trilar artroscópico. As indicações geralmente são em instabilidade anterior, paciente que apresenta alguma hiperfrouxidão, lesões maciças aí do manguito, também tem boa indicação. Contraindicados, os pacientes têm lesão no sub, pseudoparalisia, né? Que é o paciente que só consegue levar aí em torno de 90 graus, o paciente geralmente para prótese, perda da rotação externa e lesão de site off-track. Aqui demonstrando o procedimento, o conceito é o mesmo. Aqui é o processo coracoide, ele fazendo como se fosse, isso aqui é a gente chama de lima, né? Você faz aqui a osteotomia, como se fosse uma osteotomia parcial, e ele rodando e fixando esse coracoide, o mesmo conceito da primeira cirurgia. Então, hoje em dia não se usa tanto essa cirurgia justamente por conta da pouca efetividade, a não ser que o paciente tenha aqueles critérios. Em relação mostrando justamente a posição final da radiografia, ele mostrou justamente que pacientes com início de artropatia que tem são jovens, né, isso daí impede um pouco a migração da cabeça. Aqui a diadema limite artroscópico também, que é bem difícil, bem difícil você conseguir passar esse enxerto da cristílica pelos portais. Óbvio, você vai fazer um portal maior, mas você ter o controle rotacional é bem difícil nesses pacientes. Aqui demonstrando, você vê que é um enxerto enorme, né, nessa região aqui, em torno, acho que é 3 por 3 centímetros. E em relação aqui justamente aos valores, né? Você vê que os valores foram um tempo caindo, chegando aqui pelo trabalho de Diácono publicado em 2020, né? Então de 13 a 25 graus. Aqui é justamente mostrando os estudos, né, do glenoid tract of tract, através aí da tomografia com reconstrução 3D. Aqui mostrando um estudo de 2020 que propõe algum algoritmo novo aí de tratamento, com instabilidade recorrente, justamente para as lesões bipolares. Aqui é um esqueminha que vocês vão ter depois para nortear em relação ao tratamento, se tem uma perda óssea bipolar, se tem um gauge, né, que é quando você tem ali a lesão off-track ou sem gauge, que é a lesão contida, qual tipo da cirurgia que vai fazer, que é do artigo do Diácono, que saiu agora em 2020. E aqui é justamente mostrando aquela cirurgia da cabeça no lado do bíceps, que foi a primeira que a gente publicou lá no grupo, né? O que faz? Ele produz justamente o efeito sling. E o que é o efeito sling? Quando você passa por dentro do subescapular, o caçado coracoide, né, o tendão conjunto, você tinha o abaixamento do subescapular quando você faz a abdução e rotação externa. Você abaixava e tinha o benefício do bloqueio ósseo. E aí, nessa, você não tem o benefício do bloqueio ósseo, você só tem a estabilização do efeito sling. Aqui demonstrando a abertura do subescapular, a gente faz aqui a tenotomia do bíceps. O grande
povo quer achar o bíceps, que ele cai, ele fica preso lá na rodeira, e aqui é o nervo axilar. Ele geralmente fica nessa região, próximo do nervo axilar. É bem complicado de achar. Nessa época era feito ainda com o parafuso, a gente vê que o parafuso era em torno de 5 por 5, um parafuso bem grande, e a gente vê que fazia um estrago grande aqui na glenoide. Então a gente começou a ter algumas falhas desses pacientes, e aí a gente veio e publicou esse novo artigo, que é um artigo justamente fazendo com o endoboto. Ele já era usado, né, é também usado na França, com o endoboto, que a gente faz justamente, mantém o mesmo conceito. Você faz aqui o reparo, você faz junto também o reparo implantar. Aqui a gente botando, quando acha o bíceps, a gente deixa sempre com o prolene que fica mais fácil para poder achar ele. Achou o bíceps pelo portal anterior, ínfero lateral, bota ele para fora e a gente faz um crapol, uma estrutura de crapol. Aqui é justamente o guia que o Dr. José Carlos desenvolveu, da Rasek, para você poder ter ali o ponto exato, em torno de 3 horas na glenoide. Vocês vão ver que esse endoboto ele sai lá na espinha da espátula, ele sai a 2 milímetros ali do nervo. Então, com esse guia a gente consegue ter uma precisão maior. Aqui é fazendo justamente mostrando o loop que a gente faz com o endoboto. Aqui é a técnica, fazendo primeiro a perfuração, a passagem do prolene com o endoboto para a região posterior, e depois a gente faz a passagem aqui dos fios. Aqui a gente vê o tabuão do bíceps entrando e a gente vê a posição final. Por que vocês cortam num seguro bíceps assim? Porque se a gente recortar, fizer a tenotomia e deixar o bíceps, pegar o bíceps aqui em cima, ele não faz o eixo para produzir o slingo. Então tem que pegar ele aqui embaixo. O que hoje em dia a gente está fazendo a gente tem muita dificuldade para achar o bíceps nessa região, porque ele fica muito próximo do axilar. Então é uma coisa que é pouco reprodutível. Não adianta ser uma coisa que só ele sabe fazer. Então, para reproduzir, e os pacientes geralmente mais fortes têm muita face no doutor, então é difícil de achar. A gente começou a ter uma bacala mesmo e fazer aqui a liberação do bíceps no sul, até sentir a parada ali no ligamento. E aí a gente consegue ter uma mobilização dele melhor nessa região para poder fazer justamente o efeito de zoom. Aqui é o vídeo da cirurgia, da estabilização, a gente fazendo aí a liberação ali do lábio, né? A gente vê aqui pela glenoide para fazer justamente aí uma climatização, para melhorar aí o nosso reparo e a fixação da âncora, né? Junto com a biologia. Aqui o bíceps está nessa região, a gente entra com uma eletrocautéria, geralmente a gente usa o bipolar por conta aí do nervo, né, do subescapular. A gente fazendo uma abertura o lado solto, a gente vai fazer uma abertura dos 2 terços superiores do subescapular. Passando o prolene pelo bíceps e fazendo a tenotomia. Aqui, ó, ver como é que é difícil de visualizar. Isso daí já é ali na região do deltoide. Tirando um pouco a face, a gente usa sem aspiração, né, para não aspirar o nervo. Ver que tem muita face. Aqui é o deltoide, para poder aí encontrar o bíceps. Por isso que a gente usa também o polar. Achou? Coloca o bíceps aqui, a gente tira o interior do bíceps e faz aí a sutura de crack. E através do prolene, que a gente passou junto com o endoboto, a gente faz aí a passagem dele por dentro do subescapular. E a passagem do prolene, do bíceps, com os fios por dentro do sub, e os fios saem todos aqui atrás. Hoje em dia a gente tem usado um endoboto um pouco menor da Zimmer, a gente usava o Elbow, que era um endoboto de 4.5. Geralmente essa perfuração a gente fazia com uma broca 5.5, porque a gente teve alguns problemas fazendo exatamente do tamanho do bíceps, a gente media o bíceps e fazia exatamente o tamanho, e aí o bíceps agarrava, não entrava, a gente tinha que tirar, fazer uma nova perfuração para poder o bíceps entrar. Então a gente tem feito ali 1 milímetro a mais, para poder justamente o bíceps entrar
e ficar inserido nessa região. Então, ó, a gente vê que ele produz justamente esse bloqueio, só que não é um bloqueio ósseo, é um bloqueio de partes moles. E aqui é a posição final da radiografia. A gente vê o endobótomo lá atrás na espinha e o bíceps está nessa região. Então você não tem nenhuma perda óssea. Hoje em dia a gente tem usado pouco bancar, feito mais essa cirurgia logo de cara nesses pacientes. Os pacientes evoluem super bem. Aqui a gente fez o meu cunhado, ali 1 ano depois, já surfando, sem limitação nenhuma, jogando golfe. Então a gente viu que tem. A gente vê que não tem, o paciente não apresenta limitação, não tem fopai, nada disso. Então é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia do futuro, né? Que acho que ela diminui um passo em relação aos bloqueios ósseos. Para terminar, em relação à instabilidade posterior, você tem aí um tratamento conservador, né, melhorando principalmente, né, a parte da musculatura escapular. As lesões cirúrgicas, elas ficam observadas as lesões ósseas, geralmente as lesões ósseas maiores, né? Você tem aí a lesão de McLaurin, a lâmina reversa, né? Os pacientes, a cirurgia, a osteotomia justamente fazendo aí derrotatória, hoje em dia não é mais usada para essas lesões grandes. A gente tem a capsuloplastia de McLaurin, são defeitos aí até de 20% a 40%, que você faz o preenchimento dessa região anterior. Em relação ao paciente que teve a evolução, a gente vai fixar, provavelmente com 1 a 2 parafusos de velocidade para ter um fragmento bom, e vai ver se precisa fazer também o reparo do sul, quer dizer, se tem que fazer o reparo do sul escapular. A capsuloplastia posterior de nível também não é tão usual hoje em dia, você acaba não usando tanto, você acaba fazendo o reparo bancário aí, né, para a estabilidade posterior, quando tem indicação. Aqui a capsuloplastia é a técnica original, por aqui aberto, acesso aqui na região posterior do deltoide, né? E aí fazendo justamente a abertura da cápsula e retencionando essa cápsula na região posterior. A cirurgia de McLaurin, para registrar que serve essa, hoje em dia a gente já faz aí artroscópio abaixo de 25, aberto a gente faz de 20 a 40, ali, a perda de lesão na cabeça. Aqui sendo feito o reparo no artroscópio, a gente vê a colocação da rampa e o subescapular no defeito. Limita um pouquinho a rotação externa. Aqui mostrando o artigo, justamente mostrando que é um procedimento menos invasivo, o artroscópio, né? Melhor para a recuperação do paciente. Esse estudo aqui de 2013, ele vê justamente a vantagem que é por não alterar a anatomia ali do subescapular. Aqui mostrando também o procedimento, né, do reparo, utilização do ângulo, o subescapular preenchendo ali a lesão por último. E a instabilidade multidirecional. Estabilidade multidirecional. Você acaba, o tratamento conservador é basicamente o mesmo, fortalecimento da musculatura, né, escapular, deltoide, musculatura do manguito. Geralmente você tenta o tratamento conservador, falhou 6 meses, voltou a luxar, aí não tem jeito, tem que operar. São pacientes que podem ter uma lesão 360 graus de forma aguda, luxou, lesou todo o lado 360, que é a parte ligamentar, e tem os pacientes que são contraindicados, são os pacientes com Ehlers-Danlos, 500 mg, patologia de tecido conjuntivo, paciente que faz a evolução, que é o paciente que não opera, esse paciente também você não vai operar, paciente com instabilidade psicogênica, né? E as cirurgias, basicamente, nós temos aí a capsuloplastia, né, de NIR e fósforo, ela diminui o volume da cápsula. Você tem a opção da abertura dela em T, né, que você tem a base maior lateral, você traciona esse retardo de lateral para medial e você deixa o braço nessa posição de 20 graus mais ou menos de rotação externa e 20 de abdução para você na direita, de movimentação. Aqui, essa outra técnica, ele abre em T, você vê que ele abre invertido e faz aí justamente o fechamento da parte inferior e depois da parte superior. Aqui de Whiff, que é uma abertura da cápsula longitudinal,
a gente vê que é uma abertura aqui vertical. Ele também faz encurtamento. Um dos problemas é justamente que você fecha isso e acaba puxando para o posterior, que é um dos problemas. Essa técnica ele faz utilizando justamente esse reparo em forma de cone, diminuindo aí o volume. E aqui a gente tem mais usado que a capsuloplastia 360 graus. Pode ser feito em decúbito lateral ou cadeira de carne utilizando a força ali de tração no braço. E a gente faz aí um reparo. O ideal é fechar primeiro o posterior, depois fechar a parte anterior. Quando você fecha a anterior, você tem dificuldade para fechar o posterior. Coloca o artroscópio, né, na região anterior, no portal anterior, e aí você consegue olhar bem lá na região posterior. Pós-operatório, a gente tem deixado lesões, ODAS ou bancar, a gente deixa em torno de 3 semanas só de mobilização em grupo. Quando tem algum bloqueio ósseo, deixa em torno de 5 a 6 semanas. Movimentação no cotovelo, desde o início, né? E a gente tem visto bastante capsulite nesses pacientes, se a gente deixar mais tempo, e não tem nenhum problema aí de cicatrização. A gente não usa anti-inflamatório, não usamos anti-inflamatório lá, porque a gente acha que aquele processo inflamatório ele ajuda, aumenta a vascularização e ajuda na cicatrização. Então, se você faz um anti-inflamatório, você quebra aquilo. Hoje em dia a gente tem alguns anti-inflamatórios à base de arnia, inclusive, Tramil, outros anti-inflamatórios que são aí que não agem na cadeia da COX, então são anti-inflamatórios que dá até para você fazer, porém a gente deixa algum derivado da clorelina, deixa oxicodona ou utilex para esses pacientes. E aos poucos, fisioterapia vai liberando a movimentação, rotação externa a gente acaba liberando mais por último, e a elevação a gente vai, desde o primeiro momento, em torno de 100 graus, na primeira fisioterapia, a gente já começa a liberar. Aqui meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser passar algum período lá na Naion fazendo estágio, vocês são bem-vindos. O Lucas Fiore, que era daqui, está lá com a gente, fez residência, provavelmente vai ficar. O Carlos, a Júlia agora é nossa residente. Então, se vocês quiserem ficar uma semana, um mês, vocês fiquem à vontade, pode me ligar, pode me mandar um e-mail, se tiverem alguma dúvida da aula. Depois eu vou ver com o Caio, eu posso mandar o resumo da aula para vocês, para vocês poderem estudar aí para o DEOT. Lembrando que dia 18 a gente tem o nosso curso, que vai ser no 9 de julho, um curso aí basicamente de prótese e instabilidade. E aqui eu deixei algumas questões, me falaram que tem que deixar algumas questões para vocês fazerem, eu não sei como é que os chefes querem, vocês delegam essas questões. Você quer dar um intervalinho, pessoal? Pode ser? Respirado? Vocês querem Vocês sabem. Não tem muita não, tem uns 6, 7. 20 não? Pode começar, pode começar. Isso aí, 3 Rodrigo, começa lá. A respeito das luxações recidivantes, é correto afirmar que o teste de apreensão é feito com o membro superior em 90 graus de abdução e em rotação externa. A lesão de Gil-Sachs se localiza na porção anterior da cabeça do húmero. A luxação recidivante é a mais frequente em indivíduos a partir de 40 anos. A lesão do manguito não é a causa da luxação recidivante. Eu acho que é A. Entende? Acho que é A. A D está relativamente certa também, porque a lesão do manguito diminuiu em 30% a chance de luxação. É A? Com relação às incidências radiológicas, para a estabilidade é correto afirmar: a incidência apical oblíqua GART é realizada em 45 graus em relação ao plano do tórax, inclinação caudal de 45 graus, rotação interna, mão alcançando o topo do ombro contralateral. A incidência de West Point é realizada com o paciente em posição supina e o raio é inclinado 40 graus em relação ao tórax e 40 graus em relação à mesa. Acho que essa está certo.
Acho que é isso aí. A incidência de Stryker-Nosh é realizada com o paciente com o membro superior em abdução máxima. A incidência de West Point é ideal para avaliar a lesão de Hill-Salles. Acho que é B. Não sei, acho que é B. Chuta aí. Alguém B? chuta? Alguém mais? Alguém chuta outra lista. Esse é bom. Essa aí Vou seria decorar os graus, né? é ficar de gatos. De 45. É aquele que pega Isso. Caudal. Isso. aqui, né? Legal. Acho que aquela não chama muito. É difícil. Com ombro em posição neutra, o ligamento glenomeral superior é o restrito primário da subluxação superior. Subluxação exterior. Já, né? A primária seria inferior. Inferior, Circular falou que não era inferior. com rotação externa. Com rotação externa, é só você lembrar, a adução, né, que seria zero de abdução aqui, você tem o superior. Aí deu 45, médio. 90. Acho que foi mais fácil de lembrar. Então, na posição neutra é o inferior mesmo. É o superior. Neutro É superior. o superior. Superior, médio. Inferior. Na posição de preparação do arremesso, a posição de bicho, a estrutura que produz um bloqueio dinâmico e impede o deslocamento do âmbito inferior da cabeça do número é o ligamento glenomeral inferior, tendão da cabeça do bíceps, porção inferior do músculo escapular, ou tendão da cabeça do bíceps e pode ter. Preparação para você tá aqui. A porção inferior do músculo escapular. É, podia fazer aqui, não é? Faz a Pegadinha isso daí. Porque é pós-cirurgia? É da cirurgia. É? É da cirurgia. É a cirurgia. Uhum. Você é a cirurgia. Que é o Ele faz a função do glenomeral inferior. Ah, D. Que é o tendão conjunto. Ele é sobre como se fosse a distância. Que é o que ele fala, que é o tirante. Isso. O efeito subescapular. Sim. O efeito subescapular. Isso daí caiu na minha prova do teórico da parte de cirurgia de bíceps, lataria, para você falar uma para outra. Saber diferenciar. A função da porção glomerular do ligamento glomerular ocorre a abertura do ligamento. Inferior. Do anterior, né? Aí o posterior. Inferior. Inferior. A causa primária de instabilidade multidirecional do ombro é luxação em mais de uma direção do ombro, subluxação em várias direções, presença de cápsula redundante na articulação glenomeral, lesões bancárias isoladas e micros de órgãos. É a C? Pegadinhas também. Causa primária e assim. Na luxação posterior do ombro, a lesão anteromedial da cabeça do úmero é conhecida como anteromedial é bancar. Não. Não. Que é Anteromedial. na luxação posterior
luxação anterior do ombro, o fator que isoladamente mais influencia no índice de recidiva é a atividade esportiva, a lesão de bancar, a lesão de bancar, ou a idade. A idade. Certo. Os princípios do procedimento da cabeça longa do bíceps Bristol bancar na estabilização dinâmica do ombro tem como princípios reconstrução labral, feito sling e tensão subescapular. Reconstrução labral, tensão subescapular e bloqueio ósseo. Perdi já. Bloqueio ósseo e tensão do subescapular. Bloqueio ósseo e efeito sling. Acho que é ele, né? Essa aqui é o DAS, é a dinâmica. A dinâmica é só 4 molas. É a reconstrução do lado, no bancar, efeito sling, produz capacidade do cabo longo e a detenção do sul. Ela não tem bloqueio ósseo, a dinâmica. Entendeu? Sempre botar a dinâmica